Palavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrese. Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e nós estamos aqui hoje numa live especial. Você que me acompanha aí, quero verificar agora se realmente a gente entrou no ar. Deixa eu estar acompanhando a você aqui. Isso, nós já estamos no ar, está verificado, abaixa até o volume. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Hoje uma palavra de poder ao vivo aqui pelo Facebook. Eu já estou com o pastor Anderson Correia. Nós estamos finalizando aqui uma série, um seminário de 3 terças-feiras aqui na Escola Apostólica e Profética INENE. Nós estamos toda terça-feira aqui no Evangelho de Poder, às 20 horas, com a Escola Apostólica INENE. Você pode acompanhar pelo evangelhodepoder.com.br e também na fanpage facebook.com/INENE Escola Apostólica. Eu quero, antes de a gente continuar aqui, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre... Eu estou acompanhando você aqui, deixa eu abaixar o meu volume. Eu quero convidar você que está assistindo, convide mais pessoas, chama também aí, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, paz de Cristo para ti, para toda a sua família, boa noite, que Deus possa te abençoar e que nessa nossa participação aqui no Facebook venha edificar e ao mesmo tempo despertar em você o preparo para a vinda de Cristo, para a volta do Senhor. Então, que você que está aí em casa, você que está sentado aí, está descansando, ou está no computador fazendo o seu trabalho, convide mais pessoas, tá? Compartilhe depois esse vídeo. Quanto mais pessoas você atingir, essas palavras que Deus vai nos direcionar aqui, vai também despertar em outras pessoas se ela está preparada ou está se preparando. Qual igreja que você é? Em qual igreja que você se define? Nós vamos falar sobre a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Mas porém, eu conversando junto com o apóstolo aqui, nós chegamos a uma conclusão junto, e por isso a gente está fazendo essa live, para discutir com você. Não é uma discussão assim teológica, mas uma discussão saudável. É uma palavra de poder. De poder, não é uma discussão teológica, mas é uma palavra de poder. E que essa palavra de poder crie em você este poder de despertar se você está preparado ou se preparando. E qual a igreja que você se define ser? Qual a igreja que você vai se definir em ser nos dias atuais? Tá ok? É isso aí, né? É uma palavra de poder. Eu estou convidando mais pessoas aqui. Nós acabamos uma série de 3 terças-feiras sobre o tema Apocalipse aqui na Escola Apostólica. O pastor Anderson ministrou esse seminário para nós aqui. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo. Chama mais pessoas, que nas próximas meia hora aqui nós vamos falar. Quantas pessoas já estamos ao vivo aqui já? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, está aqui nos auxiliando o pastor Vitor. O pastor Vitor está lá atrás da câmera. Dá uma olhadinha para nós, gente aí, pastor. Quantas pessoas já temos aqui, por favor? 7, 8 pessoas está entrando. Vamos aumentar mais, vamos aumentar, pessoal. Vamos trazer mais pessoas. Também tem aqueles que vão ver no gravado. Mas se tiver pessoas agora, para um pouquinho o seu a fazer. E entra com a gente agora também aí na sua participação, manda um ok, coraçãozinho, aquele joinha, participa com a gente, isso, você vai contribuir para que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas. Exato, né? Ou seja, evangelho é um evangelho com poder, tá bom? Então, transforma esse evangelho com poder para outras pessoas também, para poder levar quantas pessoas mais podemos aí, compartilhar, cutucar, né? Tem um tal de também cutuca, né? Então cutuca pessoas. Aumentou, já estamos com 15 pessoas aqui. Então cutuca mais pessoas para assistir com a gente, participar. E claro, obviamente que não é uma discussão na palavra, mas uma palavra de poder para trazer para você um despertamento de qual igreja você se define ser hoje. Qual igreja? É a pergunta que o senhor vai fazer para nós hoje, né? Quantas serão as igrejas que nós podemos ser? Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus e o poder revela quem Cristo é em nós. Sim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está assistindo, é que os frutos do Espírito revela quem você é em Cristo, mas o poder de Deus revela quem Cristo é através de você. Não em você, através de você. Por isso que você precisa não apenas estar no extremo ou no outro extremo, você precisa estar em equilíbrio, conhecimento e graça, conhecimento e poder para a revelação vir sobre você. Deixa eu ver, você que está acompanhando a gente aí, tem algumas pessoas aqui, pastor, Claudinei Proença, lá de Minas Gerais, Alana Quezada,
Camila Prado, a Mariusca, o Alisson, a Vanusa, o Caio Aleph. Esse Caio é um pregador lá de Curitiba, né? Deus abençoe aí, meu irmão. Deus abençoe. Forte abraço ao pessoal de Curitiba. Curitiba, Minas Gerais. Pessoal aí. E o pessoal lá de Belo Horizonte, de Minas, fala, né? Minas, né? Minas. Esqueci, não é sul de Minas. Sul de Minas, sul de Minas. Triângulo Mineiro. Ó quem tá aqui, estão de férias. Ingrid, Pink e Andrel. Sentimos a sua falta aqui hoje, o Andrel, que eu tenho dificuldade de só falar 4 vezes sobre basear com o Espírito Santo, só de falar seu nome. Ó, beijo pra vocês, esse casal abençoado, a Ingrid e o Andrew, tá aí, né? Sentimos falta de vocês. E tem mais gente entrando? Nayara Freitas. Nayara escreve Freitas. Aí onde você é. Você escreve aí, dá um joinha. Faz o seguinte. Coloca aí, Sérgio de Curitiba, Sérgio Melo de Curitiba. Manda aí, ó, você vai colocar o seu nome, você vai entrar na live, entra aí. Você vai colocar, sou daqui, manda um alô, a gente vai mandar pra você. A gente precisa despertar pessoas. Nayara de Amparo. Amparo? Nayara de Amparo. Nayara Freitas. É aqui, Amparo, pertinho da gente. Amparo, pertinho. Vamos lá, pessoal. Avisa no seu WhatsApp. Avisa aí pra gente começar logo a falar, pra não perder a palavra. Vai ser muito boa a palavra hoje, tá bom? E aí, você está preparado ou está se preparando para a volta de Cristo? Já quero apimentar a live. Pode ir, vai lá que eu estou convidando aqui o pessoal. Para dar uma cutucada já, porque existe 2 teses. O preparado e estou me preparando. Nós temos uma visão dentro dessa palavra, mas porém bíblica. Preparado. Você está pronto para a vinda do Senhor. Estou me preparando. Vai ver se vai dar certo. Vamos ver se esse negócio mesmo vai acontecer. A gente usa a volta de Cristo como a mesa da Santa Ceia. Se você não está preparado para a volta de Cristo, você também não está preparado para participar da mesa da Santa Ceia. Porque a mesa da Santa Ceia não é para te afastar de Deus, é para te afastar do pecado, é para te atrair até Deus, né? Aquele que come a minha carne. Isso na visão daqueles que são libertos. Porque Sim. os religiosos vão dizer o quê? Assim, ó, você está proibido de tomar Santa Ceia. Aí é onde a gente entra, apóstolo. Eu tenho muito eu dou muito de frente com essa situação, porque a religião diz, você não pode. O Evangelho diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então, é essa a diferença. E a religião está assim no anel de muita gente por aí, né? Essa minha indagação, indignação, é que a religião fala, você está em pecado. O Evangelho diz, vai e não peques mais. É exatamente isso. Então, quem vai definir preparado ou estou me preparando é você, não é a religião. Ninguém tem o poder de dizer que você está preparado ou está se preparando, a não ser você mesmo. Exatamente. Quem tem que definir isso bem claro na sua vida é você. Pastor, mas eu sou falho, eu sou pecador. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, Jesus está ensinando o seguinte: a religião está dizendo assim, ó, você não pode tocar na mesa. O Evangelho diz, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida eterna. Só que, porém, a mesma coisa se define também na vinda de Cristo. Se você está preparado para a volta de Cristo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se você está se preparando, aí é o perigo. É isso que a religião diz. Você tem que estar se preparando, não. Aquelas virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Qual que é a definição? Elas estavam prontas, não sabiam a hora que ia vir, só que elas tinham azeite a mais. A pessoa estava preparada, né? Elas não sabiam quanto para tempo aquilo ia que ia demorar. Acontecer e nem sabia quando viria. Quando viria, mas elas estavam prontas, independente se viria naquele momento ou não. A gente tem um Jonas de Ilhabela. Olha, Ilhabela? Terra do borrachudo. Já é quase divisa com o Mato Grosso, né? É se isso. não passar protetor, o borrachudo vem. É mesmo? Um abraço para vocês de Ilhabela. Não, Ilhabela já é... Eu estou confundindo com Ilha Solteira. Não, Ilhabela. Ilhabela é lá nas praias, né? Lá de Peruíbe, lá naquela... praia. É praia. Para que esse canto lá? Olha, faz tanto tempo que não sei o que é praia, hein, gente? Meio falar nada. Né? Mas, pessoal, chama mais pessoas. A gente está com 12 pessoas, 13 pessoas. 13. Deu 20 pessoas aqui, mas o pessoal está entrando, saindo, depois... Não, entra, fica com a gente. Vai, vamos aumentar, estamos com 14, aumenta mais um pouco aí. Vamos aumentar, pessoal, vem com a gente. Obviamente que você não vai ouvir bobagem, vamos ouvir à luz da Bíblia. E outra coisa, para definir aqui, esse preparo, ou está preparado, ou está se preparando,
Existem dois tipos de pecado. O pecado consciente e o pecado inconsciente. O consciente, eu sei que é pecado e continuo pecando. Não há em mim temor. E o pecado inconsciente, eu faço em todo instante, como o apóstolo Paulo diz. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, a todo instante estou fazendo. Então eu pego por palavras, por obras, por pensamento. Então Deus já sabe disso. Só que eu tenho que definir em mim a minha identidade de escolhido ou chamado. Quem define isso sou eu. Não é a religião, não é a igreja, não é o pastor. Quem define é você. É você que tem que conhecer a palavra de poder, o evangelho, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade. Que verdade? A palavra. E a palavra te libertará. Então você tem que definir isso bem claro em você, que você tem que estar preparado para a volta de Cristo. Não está se preparando. Porque você está se preparando para, hoje eu vou, amanhã não estou, amanhã eu quero, hoje eu não. Não, preparado é pronto. Porque você não sabe o dia nem a hora que ele pode vir. E detalhe, a trombeta pode tocar e você pode não escutar. Mais pessoas? 16? A Isabel aqui. Você que é aqui do Evangelho de Poder, coloca aí, hashtag eu sou do poder. Isso, vamos colocar assim. O pessoal da igreja está começando a entrar, saíram agora, estou indo embora, chegando na casa deles, saíram daqui da escola apostólica. Mas é isso aí, nós já estamos com quanto tempo? Já estamos com 10 minutos, 2 minutos para a gente começar a falar qual igreja você é. Isso ainda Quantas vai dar... igrejas tem em Apocalipse, pastor? São 7, né? 7 igrejas. 7 igrejas em Apocalipse. E eu cheguei... 7 igrejas que existiram. Só que as pessoas acham que não existiam. Não existiam. Essas igrejas existiram. Sim. E a gente chegou a uma conclusão discutindo na aula. Por isso que você precisa... Sobe a hashtag aí, eu sou do poder. Está começando a aparecer. Sobe a hashtag aí, eu sou do poder. Por isso que você precisa estar nos cultos de ensino. No culto da palavra... na escola apostólica, para aprender a palavra de Deus como ela é, não ser enganado pela religiosidade. Você é enganado se você quiser. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Por isso, apóstolo, nós estamos aqui para despertar em você essa hora, não apenas o fato de você querer descansar, mas você talvez pode deitar hoje e não acordar amanhã. Pois é. Você não sabe a hora que Jesus pode te chamar. Pastor Daniel Silva é do Sul também. Silvio Firmino é de Amparo. Eu sou do poder. Eu sou do poder, começando a aparecer aqui. José Edmilson. Fala de onde você é. O Zé estava aqui na aula. O Zé. O José estava aqui na aula. Figuraça. É uma bênção de Deus. Um beijo para ti. A Francis Mendonça também. Deus abençoe. Sobe a hashtag eu sou do poder. Você que é aqui do Evangelho de Poder e você que não vamos aumentar isso, vamos aumentar. Estamos com 20 pessoas. Vamos lá. Vamos chegar a 30 para nós começar. 30, mais 10 pessoas. Vamos lá. Chama mais 10 pessoas aí para nós. Chama, manda aí. Você que está no Facebook agora, manda aí no seu WhatsApp para o seu grupo de amigos. Aí, já estamos com 20 quanto? 20 pessoas. Vamos para mais 30, aí nós começa aqui nossa conversa apostólica. Vamos lá. 20, vamos lá, rapidinho. Vanusa, Deus abençoe, Vanusa. Eu sou do poder. Vanusa, que mais? Gostei desse negocinho de chaminha aqui, ó. Legal. É a Lilian que mandou. Eu sou do poder e mandou uma chama de fogo. Isso, legal. Manda aí. Seja criativo. O Caio, ele disse, eu sou de outro ministério. Mas você é do reino, meu irmão. Então você escreve aí, eu sou do poder. Eu sou do poder, é isso aí. Nós não estamos falando do evangelho de poder apenas aqui da igreja. Isso, nós estamos dizendo que nós somos do poder. Poder da palavra, poder tem de gente Cristo. Que não tem poder, nem autoridade. É por isso que a gente vai descobrir hoje que igreja. Qual igreja você é? Talvez você tenha ou não tenha poder. Eu cheguei à conclusão que eu posso ser 7 igrejas. Você sabia disso? Dentro de um corpo. Você pode ser 7 igrejas ao mesmo tempo. Eu cheguei a essa definição. Eu descobri isso hoje, gente. Que eu posso ser 7 igrejas comparada ao Apocalipse dentro de mim. Em um determinado tempo culto. Eu posso estar no culto de 1h30, 2h30. Sendo 7 igrejas ao mesmo tempo, dependendo daquilo que eu estou definindo em mim. Por isso, essa preocupação de hoje, com todo o respeito que você que está aí do outro lado, não importa qual igreja, qual instituição você faz parte, você tem que fazer parte do reino de Deus. Tem gente escrevendo aqui, eu sou do poder, sou do manto. Legal. Também sou do manto, viu? Aí, falta 5 pessoas para 30, vamos lá pessoal, vamos subir. Já estamos com 25, mais 30 pessoas, mais 5 pessoas. Vamos lá, pessoal, mais 5 pessoas. Aí a gente já começa. Falta 3, olha aí, já subiu rapidinho. Já subiu. Mais 3 pessoas para nós começar com 30 pessoas. Vamos lá?
Aí já dá para começar o culto, né, irmão? Tem que esperar o povo chegar para a igreja para começar o culto. Detalhe, não tem louvor, não tem oferta. Mas tem palavra. Mas tem a palavra agora, vamos lá? Mas pode dar oferta também. Você pode. Você entra lá e manda sua oferta para a igreja, por que não? Seja um ofertante. Você está recebendo uma palavra que pode mudar a sua história. Vamos lá. Deixa eu ver se subiu aqui. Quantas pessoas já? Vamos para nós começar. A gente está parecendo apresentador do Teleton. Vamos subir. Vamos usar isso para o reino. Vamos usar isso para o reino. Vamos subir, Senhor. Vamos subir para o céu. Vamos 30, subir para o céu. Deu 30. Deu 30? Vamos lá. Caiu para 28, mas estava 30. Tem que ser, não. Tem que ter, vamos bater 30. Vai lá, mais 2 pessoas. Mais 4 pessoas para não cair. Vamos lá, vai. 27. Já caiu, tá vendo? Senhor, tira o espírito do sono. O pessoal deve estar saindo para mandar o link no WhatsApp. Se for verdade. isso, tudo bem. Então vamos começar? Vamos lá. De fato, nós vamos falar hoje então sobre o tema que você está acompanhando aí. Qual igreja você é? A Bíblia diz, João teve uma revelação e Deus deu para ele uma palavra para ser entregue a 7 igrejas. 7 igrejas que de fato existiram. Não são igrejas de analogia, não são igrejas que não existiram, são igrejas que de fato existiram. E a Bíblia é clara, ao anjo da igreja há uma palavra. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, depois o pastor vai falar sobre a revelação de cada uma dessas igrejas, do que você pode ser. Mas a primeira coisa que nós lemos é, ao anjo da igreja. Querido, Deus vai falar com o anjo da igreja. Com relação às coisas da igreja, Deus vai falar com o anjo da igreja. Deus dá a direção ao anjo da igreja. E ao anjo da igreja está uma palavra ou de destino, ou de confronto, há uma palavra de correção, ou uma palavra de bênção, e aí sim o anjo da igreja vai transferir a ideia, vai transferir a revelação, vai transferir a palavra de Deus para o povo. É nesta hora que você talvez é reflexo do anjo da igreja. Aquilo que o anjo da igreja é, a igreja se tornou. Esse é o grande mal. Muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, se você está aí buscando avivamento e o teu pastor ainda não é avivamento, não adianta você tentar molhar de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo. É igual banho de chuveiro, né? Como dizia minha avó, é igual banho de chuveiro. Você não toma banho de chuveiro de baixo para cima. Não vem do ralo. Não vem do ralo. Antigamente tinha bidê, mas hoje não tem. Não, hoje não existe mais. Graças a Deus. Graças a Deus, né? O banho tem que ser de cima para baixo. Por isso que Deus respeita a autoridade. Deus não deu a palavra para a ovelha. Deus deu a palavra ao anjo da igreja. E detalhe, a metáfora que o senhor está usando do chuveiro, a primeira coisa que se molha, alguns têm um costume, uma forma diferente, que molha o pé primeiro. Mas numa visão profética e numa revelação muito linda quanto à água do chuveiro, é que a primeira coisa que se molha é a cabeça. É aquilo que vai dar origem ao corpo. Outra coisa, a igreja só tem uma cabeça. Se você quiser colocar na igreja 2 cabeças, você está monstrificando a igreja. Se aí na tua igreja existem 2 cabeças, a igreja virou um monstro. Como andarão 2 de acordo se não concordarem? Por isso que a igreja, ela precisa estar debaixo, você precisa estar debaixo de uma cobertura, você precisa estar debaixo de uma direção. Para quê? Para que você caminhe debaixo de uma ordem que ao anjo da igreja foi revelada. Nessa hora, nós vemos que ao anjo da igreja foi revelado para cada uma das igrejas. E é nessa hora que agora eu peço para o pastor Anderson dizer aqui para nós: que igreja você é? Esse foi um dos slides, um dos temas do seminário aqui na Escola Apostólica, Inene, que eu pedi para ele fazer essa live comigo. Que igreja você e ele somos? Essa palavra que o senhor disse, apóstolo, da revelação. Pessoal, o que o apóstolo quer dizer aqui para nós, dentro dessa início de palavra? A revelação já foi dada, já foi revelada. Não precisa de uma outra revelação para o anjo da igreja. Isso. Trazer algo novo. A revelação que o anjo da igreja precisa ter é: que definição é essa igreja? A revelação
que de Jesus, a qual Deus deu para mostrar aos teus servos, as quais brevemente aconteceria a João, lá na ilha de Pátimo, é para definir que igreja que você quer ser. Ele mandou as cartas, que João escrevesse, as cartas para ser enviado para o anjo da igreja, para definir que igreja que você quer ser. Então são recados que Deus está dando para nós esses dias, que com todo respeito, não é uma revelação nova, é revelação já dada, em que as pessoas estão perdendo esse caminho da revelação já dada por causa da religião, da religiosidade. por causa da religiosidade. Porque a religiosidade diz, temos uma revelação nova, desde que ela não fuja da revelação dada, ok, é bem-vindo para agregar, para fazer crescer. Mas o que faz com que a igreja defina qual ela quer ser é a revelação já dada na palavra, que é o que João enviou para o anjo. E quem é o anjo? É você, pastor de igreja. Você que tem ovelhas debaixo da sua autoridade ou do seu pastoreio. É você que tem que definir qual é a sua igreja. Só que nós hoje no seminário, pois estamos fazendo essa live para você, para discutirmos isso junto, que nós conseguimos deixar 7 igrejas dentro de uma só, aonde mostra que não há uma identidade. Ela perdeu a identidade, porque as pessoas estão andando conforme a onda do mundo, o que o mundo quer. Então vamos fazer para atrair as pessoas, quando não, na verdade você tem que ter a revelação, e você tem que ter não é princípio que eu quero dizer, você tem que ter a estratégia única do Espírito. Você tendo a estratégia do Espírito, você sabe qual igreja você deve ser e qual igreja é melhor que você seja, que aí no nosso caso, aí você vai descobrir qual é daqui a pouco. E outra coisa, apóstolo, a revelação que está sendo definida aqui, na carta de Apocalipse, no capítulo 1, que João está escrevendo, o verso 3 vai falar, bem-aventurado aquele que lê. Olha que lindo, bem-aventurado aquele que lê, aqui é singular, aí vírgula, e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Só que olha aqui, você que lê a palavra de Deus, porque isso aqui, apóstolo, está na mão de todo crente. Só que infelizmente a religião está trazendo revelações novas que não fazem parte da revelação já dada, que é a palavra. Isso mesmo. É aí que está o perigo, e que muita gente, por isso que eu penso que você não pode se sentir, estou sendo enganado. Então, você tem a Bíblia na tua casa, você tem a palavra na sua mão. A única coisa que está faltando é você abrir e conhecer Deus nas Escrituras. Não apenas Deus, conhecer Deus apenas, não o Deus da religião, não o Deus que os homens mostraram, mas o Deus que se revela aos homens. Eu gostei dessa, hein? Essa aí não os homens, não o Deus que os homens mostraram, mas o Deus que se revela aos homens. Uma coisa que as pessoas dizem assim, principalmente pregador, pastor, eu vou preparar a palavra. Meu irmão, quem prepara o homem é a palavra, não é o homem que prepara a palavra. A palavra já é, o verbo já é. A palavra é que prepara a gente, não é nós que preparamos a palavra. Por isso que eu sempre falo, por isso que as pessoas se matam nos seus esboços. Sim. Porque se prepara uma palavra que já tem vida, você está matando a palavra que tem vida. Até porque nós que pregamos, eu falo nós no modo geral, a palavra vem para nós primeiro. Sim, então, exato, se a palavra não vier para nós, como eu posso transferir a outros? Exatamente. Se a revelação da palavra não é revelada a mim, como eu vou passar essa revelação a outro? Exatamente. Então, tem pessoal escrevendo aqui, mas depois a gente vai falar tudo. Mas quando você tiver uma palavra rema ou alguma palavra que nós liberarmos aqui, escreve aí, hashtag palavra de poder, e escreve a palavra que nós estamos falando. Vamos lá definir com a igreja? Primeira igreja, qual é a igreja que você é? Apocalipse capítulo 2, o verso 1 vai falar assim, apóstolo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Outra coisa, hein? A gente não vai querer entrar teologicamente para falar dos castiçais, das 7 estrelas. Já tem muita gente fazendo isso, já tem muita gente discutindo. Deixa isso para os estudiosos, deixa isso para os teólogos. O que eu quero despertar em você é o seguinte: que igreja que você é? Vamos à igreja de Éfeso. Olha o verso 2. Deus falando: eu sei as tuas obras e o teu trabalho
e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achaste mentiroso. É você que está frustrado com a religiosidade, com os religiosos que ensinam a religião. Por isso que você está frustrado, por isso que você já não acredita mais em ninguém, por isso que se você não sai de casa, fica assistindo TV, os cultos da TV em casa, porque você não quer sair de casa para cultuar Deus em outro lugar. E tem medo daqueles que são verdadeiros, né? Dá um alô aqui, pastor. Obrigado, pastor. Estou só de cobertura hoje. Deus abençoe. Presta atenção lá. Obrigado, pastor. Então, é para despertar em você e dizer para você o seguinte: isso vai acontecer. Até a vinda de Cristo, muita gente vai se levantar para te enganar. Mas o porquê que você gosta de ser enganado? Porque você não examina a palavra. Examina a palavra, leia a palavra, busque a palavra. A palavra vai te libertar se você conhecer a palavra. A palavra vai te libertar do quê? Não só da sua enfermidade, não da sua opressão, mas vai te libertar da religião. Pare de ser religioso. Seja uma pessoa que vive o evangelho. Por isso que nós colocamos desde o início que o apóstolo definiu bem: o evangelho de poder não é por causa da placa da igreja, mas o evangelho que cria um poder de libertar e quebrar você dessa religiosidade. A religião quer te aprisionar, mas o evangelho quer te libertar. Então, o que ele quer dizendo? Você está frustrado, você está, porque acha muito mentiroso, muita gente enganando. Se você ligar a TV, se você ligar o rádio, você vai ver que muita gente tenta usar do evangelho para querer te enganar, mas você é enganado se você querer, porque você hoje tem a oportunidade de definir a tua identidade como igreja. Ele conhece a sua obra, ele conhece o seu trabalho, ele conhece o seu esforço, conhece a tua paciência. Só que o que você não pode fazer é desistir agora. Porque se você desistir agora, você corre o risco de você ficar. Então, já que você está aí, aguenta mais um pouco, porque com certeza Cristo pode te fortalecer. É esse nosso propósito aqui, de despertar em você a vontade de voltar a servir a Deus, voltar a ficar firme com Deus e definir que igreja eu sou. A igreja de Éfeso, tem alguém falando aí? Depois a gente lê, vai falando lá. A igreja de Éfeso, definindo ela com o tempo, foi uma igreja chamada e considerada desviada. Por que desviada, apóstolo? Ela perdeu a direção, tá? Ela passou a desobedecer a Deus, tá? Não fazendo a vontade de Deus. Quando eu sou a igreja Éfeso, não é quando eu vou para o mundo, não é quando eu vou lá para fora, é quando eu me desvio dentro da igreja. Ixi, tem bastante, hein? É quando tem bastante gente errando o alvo dentro da casa do Senhor. Da casa de Deus. Porque assim, quando a pessoa sai para o mundo, apóstolo, ela já saiu da igreja dentro dela mesmo. Sair da igreja, eu vou me desviar. Não é que ela desviou ali, ela desviou-se dentro da casa do Senhor. Já é caiu ali dentro. Caiu ali dentro. Então eu consigo ser uma igreja Éfeso desviada, mesmo estando dentro da igreja. Por quanto isso acontece? Quando eu perco a direção da palavra. Quando eu passo a desobedecer a Deus, não fazendo a vontade dEle, eu quero fazer as minhas vontades. Em outras palavras, quando que eu me desvio e me torno uma igreja Éfeso? Quando eu perco a direção do quê? Do Evangelho. Quando eu perco a direção no Evangelho, é isso que acontece comigo. Eu fico frustrado. Olha o que acontece. Eu não acredito em ninguém. Olha o texto. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu perco o primeiro amor. O que é o primeiro amor? São as primeiras obras, são os primeiros sentimentos. Quando você veio para Cristo, não é nem para a igreja, porque a igreja é você. O ambiente salão, o ambiente altar, ele é um lugar da sua adoração, mas você é a igreja. Que igreja você vai se definir? Você não tire, apóstolo, eu estou cansado de ouvir. Eu não vou mais naquela igreja porque isso. Não, você é a igreja. Exatamente. Não permita você ser um desviado dentro de um lugar onde você não obedece à voz de Deus, onde você perde a direção. As pessoas podem perder porque as pessoas respondem por ela, mas você e outra, não pode. A gente pode estar no melhor lugar. Eva e Adão estavam no melhor lugar e se desviaram no melhor lugar, estando no jardim de Deus, ouvindo o Senhor toda tarde. O dia virava, a viração do dia, o Senhor, o Todo-Poderoso, ia lá e dizia: Adão, e se desviaram. Agora me responda, apóstolo, com toda a palavra dita por Deus na Bíblia.
Se Adão e Eva se perderam dentro do paraíso, Imagine nós que não estamos, né? imagina nós. Imagine nós que não estamos. Só que aqui tem uma coisa que muita gente está perdendo a visão e a direção nisso. Mesmo a igreja não sendo perfeita, ainda é o jardim do Éden. Tem uma ministração do Antônio Cirilo que ele diz que no jardim tem espinho. E no espinho serve não para a gente sair do jardim, mas para saber aonde não deve tocar. Uma ministração do pastor Antônio Cirilo, uma música, uns anos atrás aí. Mas vamos lá. Primeira igreja, Éfeso, é uma igreja desviada. Coloca aí, desviado não. Exato. Você que está ao vivo aí com a gente. Hashtag Éfeso não. Éfeso não. Mas assim, você já foi um Éfeso. Eu quero falar com você. Exatamente. Você já foi um Éfeso. Você já foi uma igreja que você foi. Quando eu estou falando igreja, não estou falando da tua instituição. Estou falando de você. Isso. Você já foi uma igreja Éfeso do primeiro amor. Ó, revelação, isso para você, hein? Você já foi uma igreja Éfeso do primeiro amor. Só que agora, independente da causa ou circunstância, você se desviou. Você saiu da direção ou te tiraram da direção. Mas nesse momento, o Evangelho te traz para a direção, que é Cristo. Cristo quer direcionar você outra vez a viver esse amor com Ele intensamente. Vamos para a segunda? Segunda igreja, qual você é? Segunda igreja, qual é, pastor? Está lá em Apocalipse 2, do 8 aos 11, vamos lá? 8 aos 11. A gente está com uma colinha aqui. A gente está com uma colinha. O pessoal lá não está vendo, mas tem uma colinha na tela. Aí o versículo de número 8 vai falar assim, ó. 8 a 11. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras. Então deixa eu te falar uma coisa. Independente de qual igreja você vai se definir, Ele conhece as suas obras. Ele conhece a tribulação e a pobreza. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de aparecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Só que essa prisão aqui hoje, vamos textualizar ela dentro de uma revelação da palavra que já existe. Não é prisão nem cadeia, mas dentro da casa do próprio Deus você está aprisionado. Prisão emocional. Eu tenho uma ministração que eu falo sobre espíritos aprisionados. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão ali cantando porque não estão adorando, estão ali ouvindo porque não estão, aliás, estão escutando, mas não estão ouvindo, porque o espírito dela está aprisionado. E aí você precisa desprender o teu espírito. Essa prisão é justamente isso: você sair das regiões de cativeiro de corpo, alma e espírito. Teu corpo precisa ser curado, tua alma precisa ser liberta e o teu espírito precisa ser restaurado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então seja livre nesse momento. Seja livre da religião. Seja livre da opressão. Dos faraós. Seja livre até de você mesmo, dos teus pensamentos, das suas atitudes que te enganam. E volte, olha que interessante. Volte a ser livre. Não seja preso. Por quê? A tribulação. Vamos ver quanto aparece aqui. Se você já foi livre e é livre verdadeiramente, aliás, se você está livre verdadeiramente, sobe a hashtag eu sou livre. Eu sou livre. Vamos ver quanto aparece aqui. A Esmirna, ela é comparada com uma igreja perseguida. Por que perseguida? Ela é sofredora, ela sofreu perseguições, enfrentou por ser fiel a Deus. Só que aqui tem uma coisa: ela fechou. Muita gente para, né, no meio do caminho. Não aguenta. Esmirna foi perseguida, só que ela sofreu tanto perseguição por ser fiel que ela se fechou. Quantas pessoas, olha, Deus está falando com você, como está falando conosco aqui. Quantas pessoas estão no Evangelho, no caminho de Deus há muito tempo, só que hoje, por causa da perseguição, por causa das pessoas, abre mão. Se fecharam as portas, literalmente. Esse é o grande problema, as pessoas culpam os outros, né? Ela é perseguida por amor de Cristo, mas o que Jesus disse: se você for perseguido por mim, aí sim você experimentará a minha glória. Então, essa é a diferença. Está sendo perseguido, está sendo... Não é essa perseguição, irmão, de a roda gigante vai girar. Não é isso. Tira isso da sua cabeça. É a perseguição de que no Brasil você pode dizer, e você pode colocar uma live no Facebook, só que em outros países, se você fizer isso, chega alguém para te matar. Shalom de Cristo para você, a live caiu, o celular. É tanta unção que o negócio caiu.
É tanta unção, você que está entrando de novo, vamos lá, você que vai entrar, em nome de Jesus o pessoal vai voltar. Volta com a gente. Senão você assiste depois, né? Mas vamos lá, nós estamos falando qual é a igreja que você é. Igreja de número 2, Esmirna. Continua aí, pastor. Então, a Esmirna é uma igreja que foi considerada perseguida, sofreu por causa das perseguições por ser fiel a Deus, só que ela se fechou. Então tem pessoas que não aguentam muita perseguição, que não aguentam muito as lutas, dificuldades, e acaba se fechando para Deus nesse caminhar de vida com Cristo. Quantas pessoas se fecharam para Deus? E detalhe, hein? Estão culpando os outros. É esse despertamento que a gente quer dar em você. Para de seguir a religião, siga o Evangelho. Tenha um pai. Porque a Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a tua porta, é você, teu coração, tua alma. Ele quer que a igreja de Esmirna, olha que interessante, volte a abrir. Aqui, vai lá. Volte a abrir. Que a igreja de Esmirna volte a abrir, independente da perseguição. Deus tem uma palavra profética para você hoje à noite, agora, para você. Vá dormir com uma palavra profética. Que a porta da igreja de Esmirna volte a se abrir. Porque independente da perseguição, você não vai mais se fechar para as revelações de Deus para a sua vida na palavra. Então recebe essa palavra para a tua vida. Volte e abra a porta do teu coração para Jesus governar corpo, alma e espírito em você. Igreja de número 3. Qual é, pastor? Essa igreja é aquela de Pérgamo, né? Essa é difícil. Licenciosa. Meu Deus. Vamos resumir assim? Meu Deus. Pode tudo. O que é licenciosa? Fala lá. Pode tudo? Quer que eu defino tudo? Liberal. Rasga o verbo mesmo. Permissiva. Liberal, permissiva. Aceita tudo. Aceita tudo. Que Hoje mais? tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto, né? Quer agradar as pessoas. Pronto. Vamos Já sei. assim. Igreja gosto do freguês. McDonald's. Ela faz o pedido. Hoje aquela palavra Big Mac. Hoje aquela palavra quarteirão. Hoje eu quero uma palavra. Estou usando só uma metáfora. É você chegar num drive-thru, que fala? Escolher o que te agrada, né? É Pérgamo. Ela agrada quem está ouvindo, porque ela não pode perder as pessoas. É uma mensagem que enche o teu ego, mas não muda a sua vida. Mas te engana. Por que te engana? Não te prepara para a vida. Não te dá base, alicerce em Cristo. Mas diz para você assim, ó, vem como está, fica como está. O Evangelho não. Venha como está. E o Evangelho te libertará. É isso aqui. E detalhe, tem muita gente, apóstolo, que agora está em casa, que já, com certeza já se definiu. Puxa, eu não parei para ver. Às vezes eu sou Éfeso, sou uma igreja desviada. Esmirna. Sou perseguido, mas eu fecho as portas, não aguento. Fico em casa, né? Melhor ficar aqui, não mexer com isso. E agora, quer ser Pérgamo. Em outras palavras, Deus conhece meu coração. Ai, como isso isso o importante é o coração. Isso me deixa maluco. O importante da é o cabeça. coração. Não, o importante é o seu coração para mudar. Dentro revela quem é fora. Atitude. Exato. Pérgamo era uma igreja liberal. Só queria agradar o povo, as pessoas que ali estavam. Deus, olha a preocupação de Deus enviar uma carta para a igreja lá de Pérgamo, falar: não seja liberal, não agrade as pessoas, não coloque palavras apenas para massagear o ego, coloque palavras para mudar o caráter, para mudar as pessoas. Eu costumo dizer assim: Jesus não se modernizou. Não. A igreja não se modernizou. Modernidade não é tetelão. Modernidade, se modernizar em amparo audiovisual, tecnológico, é uma coisa. Usar aqui, nós estamos usando uma live tecnológica. Isso, beleza. Agora, princípio não se moderniza. Princípio não mudou. Princípio de santidade é princípio de santidade, não mudou. Então Pérgamo, ela deixou tudo acontecer, por quê? Porque talvez ela estava precisando de dinheiro, né? E ela não podia falar a verdade para o povo, que o povo ia embora. Então vamos definir o que o texto da Bíblia fala em Apocalipse 2:12. Ele diz assim, ó, vamos no 13: eu sei as tuas obras. Como todas as igrejas que definiu Éfeso ou Esmirna, ele sabe as obras. Isso. Também conhece a tua obra, Pérgamo. Totalmente. Igreja de Pérgamo, se você é uma igreja liberal, igreja que eu estou falando não é instituição, é você. Se você é liberal,
Se você está querendo só ser popular para agradar as pessoas, olha a definição do verso 3 do capítulo 2 do Apocalipse. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Uau, Você fez de você uma igreja do diabo. uau, tremendo. Está aqui. Tudo porque se Não tornou quer licenciosa. viver, não quer viver a palavra. Se vendeu, né? Tipo assim, Deus conhece minha vida, Deus conhece meu coração, é eu e Deus. Isso. Essa é a definição que a pessoa hoje faz. Sabe o que é isso? Religião. Vamos falar no nosso meio pentecostal. Quem dá um exemplo disso? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ouve a voz do profeta, não de fofoqueiro, mas ouve a voz do profeta e diz assim: Deus tem que falar comigo. Já ouviu isso, Onde pastor? fica o sacerdote? Onde fica? Onde fica o profeta? Onde fica os 5 ministérios, né? Então quer dizer, então vamos fazer o seguinte: não precisa abrir igreja, não precisa fechar, não precisa ir na igreja, não precisa congregar, não precisa cantar. Você é tão autossuficiente a controlar a sua própria vida que você não precisa da palavra. Você não precisa de alguém que traga para você uma revelação como essa e lhe instrui, lhe ensina a não viver essa vida, porque do jeito que você está, você não pode ficar. Senão você fica aqui, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Com você preparado ou sem você estar preparado, ele vai voltar do mesmo jeito. Só que aí que está a diferença, que está o trono de Satanás. Quer dizer, o trono que é para Deus a se assentar. Voltar onde Deus deveria mandar fogo, quem está sentado é o diabo. Aí olha o que define: e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Disseram aqui, ó, até porque Deus, a Fran disse, até porque Deus não é açougueiro. Ainda bem que a Fran falou, não precisei falar isso, né? Porque mas eu gostei, viu, Fran? Porque depois a gente vai falar, a pessoa fala, né? Mas... Então, a outra live caiu, tinha bastante comentário lá, mas eu quero ler os comentários daqui a pouco. Isso, depois a gente lê o comentário. Mas aqui, vamos definir. Então, a terceira igreja é o quê? Vamos definir assim: Pérgamo é licenciosa. Tire do trono da sua vida Satanás e coloque Deus assentado na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos para a quarta igreja. Eu estou pegando meu esboço lá. Não. Quarta igreja de... Qual igreja você é? Igreja do quê? Qual o nome da igreja? Do que atira? Do que atira? Ou que a tia atira? eu defini isso na aula. Do que atira ou do que a tia atira? Eu não sei se tira, se atira. Eu sei que a tia atira. Para mim, define uma igreja relaxada. Tia atira ou uma igreja relaxada? Uma igreja relaxada. Por que ela é relaxada? A Bíblia diz lá que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é perigoso, né? Vamos ver? Não. Te atira. Vamos ler que é melhor, não é? Leia aí. Capítulo 2, 16. Capítulo 2. 18, verso 18. 2:18. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante aos latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. De novo, ó. Só que tem uma coisa. Estou convidando o pessoal que caiu da outra E o teu live. amor? E o teu serviço? E a tua fé? E a tua paciência? E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher, que se diz... Não pode falar isso, né? Jezabel não pode, deve. Oxi. É porque tem uns crentes que é mimimi. Acha que Jezabel é aquela lá que usa batom vermelho. Acho que Jezabel é aquela que usa mini saia. Porque a pessoa chega na igreja... Eu conheço Jezabel que tem saia grande, cabelo grande. Que é homem. É. Tem Jezabel que é homem. Eu conheço Jezabel que é fêmea. Eu conheço Jezabel de qualquer jeito. Complicado. Só que olha que diferença. Vamos definir assim, ó, preguiçosa. A tia atira. Não se interessa pela obra de Deus. Não tem interesse em orar. É tipo aquela pessoa, se der eu vou, se não der... Não, vamos definir assim, vamos colocar assim. Se o pastor ficar me procurando muito, aí eu vou. Porque se ele não olhar muito para mim, eu não vou mais não. Percebe? Olha que interessante. Nós estamos na igreja de Tiatira. Eu achava que a igreja de Tiatira... A live caiu, mas já estamos com 18 pessoas, ó. Voltaram a maioria. Vamos Convida mais, compartilha mais essa live agora. Gente, já é meia-noite, mas... Meia-noite. Aguenta mais um pouco aí. Você está mudando o dia aí no calendário romano, horário romano. Mas aguenta aí. Só que assim, eu achava que Tiatira eram os crentes que se atiram no outro, vai tirando, não. Mas sabe o que isso também leva a uma definição? O relaxo. Quando eu sou relaxado, apóstolo, é quando eu deixo de fazer a obra de Deus com amor. E do jeito, no momento que Ele quer. Olha aqui, sabe quando eu sou relaxado?
a definição no verso de número 19. Quando eu perco o amor, quando eu perco o serviço, quando eu perco a fé, quando eu perco a paciência. E detalhe, eu quero que essas minhas últimas obras seja light. E aí na hora que Deus olha para isso, Ele vai olhar e vai tacar fogo no altar, e aí vai queimar e vai desaparecer. Não, interessante que os religiosos agora estão dizendo, por que ele não explica teologicamente sobre isso? O que adianta nós falarmos teologicamente para você? Não, o que adianta falarmos teologicamente? Vamos falar à luz da Bíblia no cru, no como é. Aliás, na inspiração do Espírito Santo. Aliás, Jesus era simples, falou palavras simples, porque aqueles que diziam ser religiosos nunca entenderam. Quer dizer, os que mais conheciam a letra indagavam aquele que falava com simplicidade. E que ficou marcado pelo resto da vida, né? Agora responde para mim, apóstolo, pelo amor de Deus, estamos vivendo um período de uma igreja, quando eu falo igreja não é instituição, nós como igreja, relaxadamente? Estamos ou não? Eu não sou Tiatira. Eu também não quero ser. Eu não sou Por Tiatira. isso estamos aqui, no serviço da obra. 00:05. E no serviço da obra. Quer dizer, eu fiz uma live antes, agradecendo a todos que oraram pela minha esposa, muito obrigado mais uma vez, mas eu estou aqui, compartilhando junto com o apóstolo essa palavra com você para edificar você e despertar em você, para você parar de ser relaxado. Vai ler a Bíblia, vai orar, para de pedir oração para os outros. Olha, eu estou cansado de pregar a igreja, e termina o culto, a pessoa chega com aquele monte de fotografia. A gente não nega oração, a gente não nega, estamos aqui para atender, para interceder. Só que você já tem passado de mão em mão de profeta, mão em mão de pastores, mão em mão de gente. Defina-se hoje que igreja que você é. Isso quando não, as fotos têm selinho de um monte de campanha, né? Não, e quando tem aquele plástico amarelado com a foto amarelada e já passou de mão em mão? Uma vez vieram pedir oração para mim, eu botei a mão assim, Jesus disse, não ora. Eu falei para a mulher assim, Deus me disse para não orar. Sabe o que a pessoa me respondeu? Não, mas sabe o que a pessoa me respondeu? Essa foto é meu marido que morreu. Fique esperto, irmão. Fique esperto. Vamos falar da quinta igreja. Eu não quero Tiatira, porque se eu viver relaxadamente, se Cristo vier hoje, a gente fica. Vamos lá para outra. Quinta igreja. Qual igreja você é? Igreja de Sardes. Essa é quente. Vamos para o capítulo 3. É quente por quê? Porque se você for essa igreja, você vai queimar no quinto dos infernos. Olha que doideira. Por isso que eu amo a palavra. Eu sei as tuas obras. O verso 2. Verso 1. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Quer dizer, você tem nome de crente, você tem título de crente, você tem título de pastor, mas você está morto. Como é que eu defino Sardes? Morto. Por que você é morto? Sem bode, vida, né? sem vida, sem alegria. Não faz a diferença. Não faz diferença. Não incomoda o inimigo. É tipo assim, não fala de demônio perto de mim, não. Tem medo, né? Crente não. Medo. Você pode falar de bênção, mas fala de demônio para ele. Eita, você acredita. Quer dizer, a pessoa está morta. Você está morto da esperança. Você está morto na prática de conduta com Deus. Você está morto de convicções que a própria palavra tenta de convencer, não apenas para viver as heranças, as promessas, mas para viver uma vida de intimidade no conhecer a Deus. Você morreu. Olha para mim. Aqui, como diz o Datena, na tela da verdade. Ele que fala assim. Eu acho que ele fala isso. Que eu não assisto da... Aqui comigo, na tela da verdade. Lente da verdade. É lente da verdade. Admite que você está morto. Você está morto dentro da igreja. Quer dizer, é uma igreja dentro da igreja morta. Um morto dentro de uma igreja morta. Obviamente que tem gente que está morto dentro da igreja, que não é mudando de igreja que vai resolver seus problemas. Mas é você mudar a tua atitude de voltar a viver Cristo. Opa, você não é mais feliz. Você não tem mais sentido para ser alegre. Não faz diferença onde você vai. Canta quando quer, prega quando quer, limpa a igreja quando quer. Ou tem aquele também que entra na igreja e se não cantar. Não é? Se não der oportunidade pro pastor, pra missionária. E se não pregar? E se não pregar uma palavra assim que traz vida para ele? Aí ele diz que o vaso não estava bom. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho cara de pentecostal, mas eu sou do manto. Eu também, hein? Eu sou fogo. Só que está na hora de você parar de ser aquele... emocional. Aquele levado pela onda do barulho.
Porque você hoje pula, mas quando acaba o culto, você está morto. Quando você chega em casa, você não está morto. Quer dizer, até quando você vai viver num fogo estranho? Até quando você vai viver numa palavra mentirosa? Gente, Sardes é muito simples definir Sardes, apóstolo. É uma igreja o quê? Morta, Uma igreja sem morta, vida. que não produz nada. Nada, não incomoda o inimigo. Ele não incomoda. É tipo assim, ó, eu não mexo com o diabo, porque o diabo não mexe comigo. Já ouviu esse crente falar assim? Eu já cansei de ouvir crente. E aí fica comungando, né, com o diabo assim. O diabo trabalha de um lado e ele facilita mais o diabo do que a própria igreja. Vamos pular a sexta, vamos para a sétima? A sexta por último? Deixa a sexta por último. A sexta por último. Nós vamos para a sétima igreja, dito na palavra, depois a gente volta para a sexta. Na 3:14. Sétima igreja. Qual igreja você é? Igreja de Laodiceia. O que ela quer dizer? Ela é morna. E quem é morno? Já tomou água morna, irmão? Toma água morna. O que você faz? É simples, você vai numa... Como é que chama aquele negocinho de barro? Filtro de barro? Época da avó, hein? Não, é que é mais gostoso, sabe por quê? Você coloca a água lá e quando você abre, você quer ver que ela está fresquinha. Agora, é a mesma coisa você pegar aquela água... Ai, Jesus, desceu agora. Ai, terra. Recebe. É a mesma coisa que você pegar a palavra do filtro definida e levar para o fogão para aquecer. Colocar a sua estratégia, o seu jeito, o seu modo. Ela até fica quente, mas depois de um tempo você vai querer beber, tá morna. E coisa morna, Jesus faz o quê? Vomita. Eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Vamos ler mais. Verso de número 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Defina. Ou você é do manto, você não é. Ou você serve a Deus, você não serve. Você está dentro, está fora. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está falando. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Irmão, é pecado. Eu já ouvi isso. Eu já fui pregar na igreja e eu falei que fulano estava debaixo da desgraça, e ele era desgraçado. Me repreenderam. O pastor lá da igreja me repreendeu. Eu, muito educadamente, então, agora você falei, vamos ler aqui, ó. Vamos ler então, fala assim, seu morno. É que tem gente que pega muito com mimimi. Larga os mimimi da vida. Tem gente que está bebendo. Desculpa, pessoal, vamos à luz da palavra. Você está bebendo água morna. Por isso você é morno. A fonte é Cristo, é inesgotável. Volte a ter água, a beber água fresca. Porque quando você não precisa levar para o fogão, ou precisa levar para o fogão para aquecer. A água que você beber, nunca mais você vai ter sede. Cristo. Vamos para a sexta igreja. Não, deixa eu definir aqui essa igreja morna. Laodiceia é o que então? Ela é indecisa. Serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Meu Deus. É a definição de Laodiceia. Uma vez quando eu ouvi faz tempo, é o crente Raimundo, né? Um pé aqui, um pé no mundo. Ele é indeciso. Quer dizer, ele não quer perder nada daqui de dentro, mas também não quer perder nada de lá de fora. Exato. Então, toma uma decisão hoje. Olha que definição. Eu posso ser Éfeso, um desviado. Segundo. Aí o culto não acabou, tá rolando. Aí eu estou sendo perseguido. Aí eu me fecho. O pastor deu uma indireta para mim, né? O apóstolo está falando de mim, olha como que ele sabe. Me deu. Contaram para ele. Não gostei dessa palavra. Isso não é para mim, é para o irmão que nem veio. Olha, o fulano tinha que estar aqui para ouvir, mas não veio. É para você, meu irmão, para nós. Aí depois ele coloca, não. Quer saber? Deus conhece minha vida, meu coração. Vou ver do jeito que eu quero. Virou uma igreja Pérgamo, né? Automaticamente, olha como Deus é inteligente. Ao mesmo tempo que eu me torno uma pessoa liberal, eu viro relaxado. Exatamente. Você vê como a reação em cadeia? De Pérgamo passa para... De Pérgamo passa para... Te atira. Aí depois eu estou relaxado, o que acontece? Estou morto. Morreu. Depois que eu estou morto, não adianta eu querer tentar ser morno. Nessa hora... Tentar ser... Eu quero fervor, não quero? Nessa hora de estar morto, aí a culpa é de quem? É o pastor que não prega bem, o apóstolo que está com pouca unção, o apóstolo que não orou por mim, que não prega, o pregador que não prega, o pregador que veio chutando todo mundo. A pessoa está morta. Morta de espírito. Você que está na live agora. Você está aí. Temos 18 pessoas, ó. Meia-noite e 15. Agora, essas pessoas que estão ao vivo com a gente, manda aí, entra agora no comentário. Qual igreja você quer ser?
Eu pulei a sexta, porque agora vamos colocar a de Filadélfia, que é uma igreja abençoada. Que você é igreja de Filadélfia. Queremos ser uma igreja abençoada. Recebe essa palavra. Seja abençoado na sua casa. Vamos subir então as hashtags assim, ó. Hashtag eu sou do poder. Hashtag eu sou Filadélfia. Pronto. Hashtag eu sou do poder. Hashtag eu sou Filadélfia. Vamos falar sobre ela. Não, olha aqui. Olha o comentário aqui. Tem igreja que nem prega palavra. Somente revelação. Não. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão cutucando a gente. Irmão, não tem isso. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa de tua cabeça. Como diz aquele cara estudioso, né, que fala meio... Não, eu acho que existe só na cidade dela, porque aqui não. Aqui não. Campinas tem isso? Só revelação? Não, eu já fui em lugar para pregar. A gente tá brincando, viu, gente? Não, mas eu já fui em lugar para pregar. Já começaram aqui. Eu sou do poder, eu sou Filadélfia. É isso, manda aí. Eu sou do poder, eu sou Filadélfia. Sobe mais. Eu sou do poder, eu sou Filadélfia. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A igreja de Filadélfia é uma igreja abençoada porque é fiel ao Senhor, não importa o que aconteça. E apesar da dificuldade... Tá com fome, mas é Filadélfia. Tá sem dinheiro, mas é Filadélfia. Não tem como vir de carro para a igreja, vai a pé porque é Filadélfia. Sabe o que é isso? Identidade. DNA. DNA profético e apostólico. Que você tem esse DNA. Que você receba essa palavra. Não estamos aqui brincando de apresentador. Não estamos aqui... Não estamos. Apesar do nosso sorriso e tal, mas tem gente que não suporta isso, né? Não, sabe por quê? Porque a pessoa não sabe... Onde você viu um apóstolo assim e você... Não, vai comer, detalhe. É que nós não somos religiosos. Graças a Deus que o meu pastor, que a minha pastora, a minha igreja não é religiosa. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Defina hoje que igreja você quer ser. Porque o Senhor vem buscar a sua igreja. A sua igreja. A igreja é dele. A igreja não é tua. Por que eu falei sua e não tua? Porque a igreja é do Senhor. Você é do Senhor. Eu costumo dizer, pastor Anderson, que dentro da igreja, Deus vai resgatar, vai buscar a noiva. Amém. Tem gente que não quer ser noiva. Tem gente que é igreja, mas não é noiva. Então vamos resumindo. Toda noiva é igreja, mas nem toda igreja é noiva. Dentro da igreja, Jesus vai buscar, vai arrebatar, vai pegar a noiva. É o início do exemplo que o pastor deu lá das 10 virgens. Sim. Quais noivas que entraram na presença? As que estavam preparadas. Não estavam. Essa é a definição que nós queremos chegar. Eu tenho 7 igrejas que existem agora no mundo espiritual, não mais literal. Elas existiram, não existe mais, mas existe sim dentro de cada um de nós. Tá? Dentro de cada um de nós. Pastor Vitor, posso que é água. Procurou água aqui. E agora que eu vi que acabou a água. Deixa eu te falar. Eu preciso ter dentro de mim um equilíbrio de Deus. O que é equilíbrio de Deus? De não permitir que eu seja uma igreja desviada. Mesmo sendo perseguido, eu não me fecho para as coisas de Deus. Não seja liberal. Não seja relaxado, não seja morta, não seja morno, mas que a bênção de ser uma Filadélfia faça com que eu, apesar das dificuldades, vença todas elas e acredito que eu estou pronto para quando o noivo chegar. Sabe por quê? A comparação das 10 virgens, aqui 5, elas tinham azeite para deixar as lâmpadas acesas. Que a lâmpada da palavra seja acesa na sua vida e que o azeite da unção faça com que essa palavra aqueça a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Uau! Ó, vamos ler comentário agora? Vamos lá. Agora vamos ver. Vamos ver o comentário. Depois nós vamos pegar o contra-regra, que tá, o pastor que está de contra-regra hoje, nosso diretor. Ele vai dar uma palavrinha aqui rápida também para a gente acabar. Então, olha, vamos ler aqui. Essa segunda live diz assim... Olha aqui, olha que o Felipe Ignacio que escreveu. A tia atira. Gostei, legal. A tia atira. Eu leio um, você lê outro. Márcia Arcanjo, concordo, só pela graça, eu também enfrento isso tudo. Eu sou igreja viva, a Ingrid disse. O que está escrito aqui? O Felipe, lata vazia com pedra. Lata vazia com Acho que é a igreja que não faz barulho, né?
Deve ser Não, isso, ela não, até não. faz barulho, só fica eco. Não entendi. Lata vazia. Com Você pedra. joga uma pedra dentro e bate a lata. A Maria Araújo disse, exortar é necessário. A Nayara disse, nem eu, misericórdia. A gente perdeu aí o momento da hora, né? Edna, pastor, quando tem irmão que vai na igreja só para receber revelação? É bem isso. Esses irmãos, vamos avisar já. Irmão que vem na igreja só para receber revelação, eu já digo que eu não quero orar. Mas quem que é o mais errado? É quem vai buscar. Aí eu quero botar Duas fogo na coisas, lenha. né? É mais errado, quem vai atrás de revelação ou quem dá a revelação? Deixa para lá, né? Deixa Jesus Você quer que eu julgar. cometa mesmo? Não, pera aí. Eu já sou tão conhecido, eu já falam tanto bem de mim que é melhor eu nem comentar. Não, eu isso. também tô. Ó pra tu. Ó, eu tô igual o Minion. Ó para tu. Eu tô igual o Minions. Ó para tu. Tô igualzinho. Agora olha aqui. Quem que é pior? Quem vai buscar? Olha uma frase que a gente disse aqui que a pastora Alana Pera aí. colocou. Quem vai buscar revelação é o errado ou quem revela para aquele que vem buscar revelação? Que é a revelação, querido? A palavra. A maior revelação é a palavra. A glória só vem pela palavra. Não tem, não adianta, não tem. Se você busca revelação, aí tem os revelation, né? Agora é paraguaixo. É. Nós não somos contra a revelação. Não, eu acredito. tenho o dom de revelação. Eu Deus não me tenho, deu mas eu esse acredito. dom de revelação. Deus não te deu, mas Deus te usa de outra forma. Eu tenho o dom de revelação. O dom aí, que na verdade não é dom de revelação, é palavra de conhecimento, mas é que o povo, né, o povo por aí costumou dizer isso. Mas a maior revelação é quando o profeta de fato ouve Deus e não quando o profeta ouve o que ele quer. Tem uma frase que nós falamos aqui. Filadélfia tem identidade, Gostei DNA da definição profético aqui da e Alana. apostólico. Olha o que a Alana definiu. Toda noiva é igreja, mas nem toda igreja é noiva. São as frases que nós fomos falando, ela foi Na escrevendo. escola aqui. Quem mais aí, apóstolo? Ali, ó o Jonatas. Apaziguar, pastor Miquel. Joelso da igreja milionária do Brasil. Não entendi o comentário dele. Jonatas Joelson, É. Apaziguar, pastor Miquel. Joelson da igreja missionária do Não, Brasil. milionária. Não é milionária? Milionária? Eu acho que. Não, ele escreveu, está escrito milionária aqui. Milionária. Mas, ô irmão, profetiza também. Receba essa Amém. palavra. Aleluia. A Nayara, pastor Anderson, acho que só ouvir a palavra na igreja que congregava quando o Senhor veio pregar. Isso aí, deixa para lá. Pula. Pula. O importante é estarmos dentro da casa do papai. Amém? Agora, pula isso. O que importa é que você defina a sua identidade hoje. Você tem. Vamos lá. Que igreja você é? Vamos resumir. Éfeso, desviada. Eu falo o nome da igreja, Vamos lá, você fala o Éfeso. que é. Éfeso, Desviada. Esmirna, Perseguida, porém não aguentou, fechou. fechou. Pérgamo, Licenciosa liberal. Tiatira, Relaxada. Sardes, Morta. Laodiceia É morna. e a melhor que você deve ser, Seja abençoado. Filadélfia, Seja abençoado. a igreja missionária, apostólica, profética, a igreja que fiel. caminhou, a igreja que é Sabe fiel. quando ele encerra a carta para a igreja de Filadélfia? Ser fiel até a morte. Vamos ler. Ser fiel. Apocalipse 2:10, não é? 3. Ser fiel até a morte. Vamos definir aqui. Olha, eu nunca tinha feito isso, não. Eu vou falar mais uma vez aí. Vamos fazer mais junto. Vamos, é muito bom, apóstolo. Falar para o pastor contra a regra vir aqui, ele já Nosso vai entrar. diretor, né? Nós estamos encerrando em 10 minutos no máximo. Também você que vai amanhecer aí, vai trabalhar. Você que acompanhou, o pastor está procurando aqui uma última palavra. E essa live, a live primeira que caiu e essa, nós vamos editar e vai estar lá em youtube.com/Miqueias Castreis Oficial, meu canal oficial. Curta e compartilhe o vídeo também lá no Facebook. Deixa eu só fazer o anúncio aqui. Fica à vontade. Entra E vai lá. na homepage do Evangelho de Poder. Entra, Também, entra. o evangelhodepoder.com.br, mais o canal de vídeos. Entra lá e se inscreva no canal de vídeos para você acompanhar todos os vídeos, as lives que nós fazemos no Facebook, sobe para o YouTube depois, e também todos os vídeos da igreja. Às vezes estamos ao vivo aqui pelo Face, no facebook.com/Evangelho de Poder, ou às vezes estamos ao vivo também no YouTube. Aí você estando lá logado, você recebe a notificação que nós estamos ao vivo. Vamos finalizar com uma palavra. O pastor Vitor vem aqui para liberar uma palavra rápida. Entra ali do lado do pastor Anderson. 3:19. Vamos mudar a mesa aqui um pouquinho para ele entrar. Vamos. 3:19 de Apocalipse. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, quando alguém te repreender, quando alguém lhe ensinar, quando alguém querer que você seja zeloso, é justamente porque ama você.
Quando o teu pastor, quando o teu líder, quando o teu pai, seu sacerdote te repreende, é porque ele sabe que você está pegando o caminho errado. Para você não cair no caminho errado, você não pode perder a direção da palavra e muito menos de Cristo. Então, defina aqui: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, você já venceu. Você vai vencer mais. Lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vem aqui, pastor, meu amigo, pastor Vitor. Não, fica aqui, senta aqui. Aleluia. Amém, querido. Boa noite. É para terminar já? Dá uma palavra aí, 2, 3 minutos, eu já encerro. Uma coisa que... 5 minutos nós vamos encerrar para você dormir, tá bom? Uma coisa que eles falaram na outra live, que eu quero que você fique com isso na sua cabeça, que nós estamos em pastores, apóstolos, líderes. Você que está aí vendo essa live, você muitas das vezes é ovelha apenas, você não é um líder, não é um pastor. E na outra live, você depois que editar, como o apóstolo disse que vai para o YouTube, ele disse uma coisa assim, que a ovelha é reflexo do pastor. Nós lemos aqui, nós ensinamos, eles ensinaram um pouquinho aqui das 7 igrejas, pincelaram sobre as 7 igrejas que João faz menção ali, Jesus faz menção a João. Só que se eles disseram, e nós aqui concordamos com isso, e isso é muito real, que a igreja é reflexo do pastor, e você viu aqui tantos pastores omissos nessas igrejas que foram reais e que hoje servem de exemplo para que a gente não seja igual, e fica com a Filadélfia, que é abençoada, que foi fiel, para sermos igual a Filadélfia. Eu quero dizer para você, se você não está em Filadélfia e você tem sido machucado, que eu vi muitos comentários aqui de pessoas, um comentário de uma irmã falando que quando eu não tenho isso na igreja, ou fui machucado, uma outra irmã falou que foi machucada quando o pastor... Tem muitos comentários que passou que a gente não viu. Nós vamos responder depois. Eu, pastor Anderson, vamos lá responder depois. Eu fui acompanhando, mas eu quero dizer, como pastor, meu chamado é pastor, ele é apóstolo, mas como pastor... Olha, tem um recado aqui, que esse eu preciso falar. Deixa eu ver. Olha quem escreveu aqui, o Israel, marido da Márcia. Valeu a pena, tempo precioso. Amém, irmão. Deus abençoe sua vida. Você é Filadélfia. Amém. Essa palavra, nós queremos você aqui, hein? Aleluia. Israel. Te esperamos aqui. Deixa eu definir uma coisa que desceu agora. Aqui acontecem umas coisas de doido. Eu estou vivendo isso, eu posso falar com muita propriedade. Aqui na Bíblia, Deus deu a João para João direcionar o anjo da igreja, ao sacerdote e ao pastor. Agora, Deus está dando diretamente para você. Aleluia. Essa carta está sendo enviada na tua mão, porque talvez essas igrejas passaram por isso, porque os líderes omitiram essa informação dos fiéis, omitiram a informação para as pessoas que estavam lá na igreja. Só que hoje Deus está te dando a oportunidade de revelar isso para você, e você não depender de alguém para te dar identidade, mas para você ter a sua própria identidade e definir você que igreja você é. É isso mesmo, porque o conhecimento... Tem muitos líderes hoje que eles privam as ovelhas de terem mais conhecimento. Por quê? Para aprender no aprendizado. Uns privam e outros nem dão. Outros nem dão. Outros nem têm. Né? Ou dão cargo para a pessoa ficar presa na igreja. Mas você tem que entender que você é livre. E você tem que entender que ser livre não é rebelde. Ser livre, você é tão livre que você tem que ser escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo, e você ser livre e ao mesmo tempo ser escravo de Cristo, você tem que entender, como Paulo dizia, quem é que está gerando você na fé. Às vezes você está numa igreja ali morrendo, e quem está te gerando é um outro pastor, é um outro apóstolo. Então você tem que parar um minutinho, não ser rebelde. Eu não sei nem por que eu estou dizendo isso. Na realidade o Espírito Santo está dizendo, porque alguém precisa ouvir isso. Às vezes você perde tempo da tua vida sofrendo debaixo de um pastorado, debaixo de uma liderança... De um faraó. De um faraó, que foi falado aqui sobre isso. Não é Moisés, é faraó. E que a Bíblia disse de 7 igrejas aqui, e uma delas, quase 2 que tiveram sucesso, mas uma teve sucesso. Então, não é só porque você teve um líder ruim, um líder que te maltratou, que outros não sejam bons, que outros não sejam de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então tenha esperança,
retome o seu posto de estar em pé, porque a Bíblia diz, fica em pé e falarei contigo. Então, e a Bíblia também diz, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque eu te tomo pela mão direita e te levanto. Então, deixa o Senhor te levantar nesta noite, neste início de dia. Nós estamos aqui, já passou a meia-noite, e a meia-noite é um horário profético, é um horário onde Deus muda a sua história, muda a tua sorte, é um novo dia para você. Então recebe esta palavra, neste novo dia, uma palavra que te levanta, e seja, como? Seja Filadélfia, amém? Então não deixe... A sexta igreja, seja Filadélfia, se levante e seja fiel ao Senhor. O Breno escreveu uma coisa aqui, gostei, ó, livre, mas com desejo de ser preso a Jesus. Está certíssimo. Paulo dizia isso, né? Eu sou escravo de Cristo. E ninguém entende o Paulo. E Paulo diz o quê? Como pode ser escravo de uma coisa boa? E exatamente o que ele disse, o Paulo diz o quê? Não usa a liberdade para dar lugar à carne. Exato. Então a liberdade não é você sair fazendo o que você quiser. É você sair fazendo o que Deus quer. Eu não sei quem é essa irmã aqui, mas uma irmã disse, ó, fui congregar em outra igreja, fui chamada de rebelde. Querida, eu não posso, como apóstolo aqui, eu não posso julgar nem o teu lado, nem o lado de onde você estava, não conheço a história, então vou me calar, não vou responder. Mas vamos julgar como todos os participantes do reino de Deus. Como participante do reino. Não vamos julgar, mas vamos orientar. Sim. O problema não está na igreja física. Está na pessoa. Talvez você precise Romanos ser capítulo 12. tratada. Romanos capítulo 12, o verso número 2. Não vos conformeis com este mundo. Não seja como o mundo, conformado. Não seja como uma igreja relaxada, morna, liberal. Mas transformai, renovar e transformar o vosso entendimento. Você tem a oportunidade de transformar e renovar o teu entendimento. Religião não faz isso. Pelo contrário, a religião enche de blá blá blá, enche de coisas que te aprisionam. O Evangelho te transforma e te restaura, para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradar a vontade de Deus. Você só vai acabei de falar, você crescer? vai, que deu branco aqui, experimentar o que é bom, perfeito e agradável, se você transformar e renovar o teu entendimento. Não é Deus que vai fazer isso, é você. Então, não bote a culpa, independente de quem seja. Assuma o teu papel, tua identidade, dizer, eu sou Filadélfia e vou transformar o meu entendimento, renovar o meu entendimento, porque eu quero experimentar o que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Fechou? Amém. Aqui tem uma definição aqui que o menino perguntou aqui, cadê? Tem uma pergunta aqui. Sumiu já o comentário. Eu acho que ele estava aqui, ó. Conforme vai passando os que nós vamos ler. Ele falou sobre a Esmirna. Se Esmirna poderia ser como Filadélfia. Se ela não fechasse, sim. Não, então vamos definir. Se Esmirna perseverasse, ela poderia ser Filadélfia? Poderia. Ou seja, todas elas poderiam ser. Deveriam, né? Todas elas deveriam. Não poderia, deveriam ser. Exato. Porque as 7 igrejas só foram enviadas essas cartas para despertar nelas o exemplo de Filadélfia. Exatamente. Ou seja, o exemplo da tua fidelidade com Deus pode, olha, recebe essa palavra, desceu agora. A tua fidelidade com Deus pode contagiar, pode contaminar na parte boa pessoas que estão como Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes e Laodiceia. Que você como Filadélfia, como é que fala? Que você venha... não só queimar no altar. Exato, mas também que você se doe dessa experiência de intimidade com Deus em fazer despertar em outras pessoas o desejo de ser como você, uma igreja Filadélfia. Amém. É isso aí. Isso aí. Antes que ele esqueça, hein? Sexta, sábado e domingo. Eu ia falar. Não, mas aqui a gente é acelerado. Tá ao vivo, não tem como editar. Nesse final de semana, em junho. Fala aí pra nós aí. 30 de junho. Agora, sexta-feira, e dia 1 e 2 de julho de 2017, 30 de junho, começa a conferência O Reino do Leão, 4 anos do Ministério Apostólico Evangelho de Poder e 9 anos do meu ministério pessoal. Nós estaremos aqui junho 30, dia 30, 19h30, apóstolo Eric Pereira vai ministrar às 19h30. 1 de julho, 18 horas, apóstolo Mitterrand Alves vai ministrar. E no domingo, dia 2 de julho, eu e esse louco, nós dois, vamos estar aqui, domingo apostólico, último dia da conferência O Reino do Leão, conferência apostólica e profética, onde Deus vai manifestar a glória, a graça, o poder e a adoração
para você, Independente para ele, nós para ele, e ele vai revelar para nós. Independente de qual instituição você faz parte, independente de que igreja você, qual ministério você é, quer ter um renovo com Deus? Vem para a conferência apostólica, vem para essa sexta, vem para esse sábado, vem para domingo. Você vai mudar de vida. Não a igreja, não é o apóstolo, a palavra ministrada, ensinada, instruída vai mudar você. Quer viver uma vida de intimidade com Deus? Quer mergulhar? Quer viver o ano da espada e do leão? Venha nessa sexta, venha nesse sábado, venha no domingo. Você vai acompanhar aqui no Evangelho de Poder, na página do Evangelho de Poder, como é que você fala? Home? Evangelho de Poder, fanpage, né? fanpage. Ele é muito chique, ele fala as coisas assim tecnicamente. Facebook.com/Evangelho de Poder. Ou facebook.com/MiqueiasCas13 oficial, youtube.com/MiqueiasCas13 e o site que é onde você encontra tudo isso, evangelhodepoder.com.br, e também tem aplicativo lá de graça para Google Play, para Android e iOS, tá bom? Isso. Ministério Apostólico Evangelho de Poder também tem um aplicativo para você. Quer mudar de vida? Quer ser transformado? Quer viver um mover sobrenatural sobre a sua vida? Vem dar com a gente na sexta, vem no sábado, vem no domingo. Se você puder vir nos 3 dias, vem. Mas se não puder, escolha um dia, vem estar. Independente, não é a igreja que vai mudar você. É a palavra que vai ser ministrada, que vai mudar o teu entendimento, transformar o teu entendimento e renovar você, para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Só que defina que igreja você quer ser. O pastor Vitor vai voltar como contra-regra para desligar a live, mas eu quero acabar com uma frase sua aqui. Quero acabar com uma frase aqui, daqui a pouco vamos liberar uma palavra de bênção sobre você. Frase do pastor Anderson mesmo, aqui na nossa live. Abre aspas, disse o pastor aqui. A tua fidelidade com Deus pode contagiar pessoas como Tiatira, Sardes e todas as outras igrejas. Despertar nas outras pessoas o desejo de ser Filadélfia. É essa a nossa última palavra desta live. Que você tenha recebido essa palavra de poder no teu coração, que a graça e a glória de Deus esteja sobre você mais e mais abundantemente, hoje e eternamente. Quer dar uma palavra? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus em tudo te supra as suas necessidades, te dê em abundância. Amém. Mas quer transformação, quer renovação? Vem nessa sexta, vem nesse sábado, vem nesse domingo. Serão 3 dias de avivamento e transformação para você. Vai ser impactante. Venha, você nunca viu nada parecido, nada igual. Não porque é algo extraterrestre, não. É algo sobrenatural. É coisa. É algo sobrenatural. Natural. Você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. Porque eu estou vivendo. Eu vivi, estou vivendo e posso falar para você. Estou experimentando o que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus, porque eu descobri o sobrenatural de Deus. Venha você descobrir também. Deus abençoe você. Que os céus te cubra com bênçãos e te recompense em tudo. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom de Cristo. Mas compartilha. Que susto. Compartilha. Vai lá agora, vai desligar, vai parar tudo, mas compartilha, manda para os seus amigos. Amanhã de manhã tem mais pessoas que podem assistir. Manda seu comentário, o apóstolo vai tá respondendo. Compartilha, vai compartilha. Vai subir no YouTube também esse vídeo. Vai no YouTube, vai em todas as redes sociais. Desperte as pessoas a serem Filadélfia e não as igrejas que esfriaram, se desviaram, se relaxaram, se ficar liberal. Seja Filadélfia para como é que fala? Seja Filadélfia para influenciar a outros serem Filadélfia. Falei demais. Então peraí, vamos no 3, a gente fala shalom, shalom para você. Okay. Shalom, shalom de Cristo para você. Okay. Tá bom? 1, 2, 3. Shalom, shalom de Cristo para você. Tchau. Lavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrense.